Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu tô aqui porque eu vim contar para vocês como que eu vim morar no Canadá através de uma oferta de trabalho e hoje é o primeiro vídeo desse canal. Existem algumas formas das pessoas imigrarem para o Canadá, mas lá em janeiro de 2024, quando essa história começou, eu ainda não tinha ideia de como as coisas eram. Então eu tive que pesquisar como funcionam os processos de imigração. E eu descobri que existe um processo federal chamado de Express Entry. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui desses outros processos, mas eu vou falar da minha história e da minha experiência. Mas existe um processo federal que as pessoas se aplicam para virem para o Canadá, chamado Express Entry. Além do Express Entry, as pessoas também se aplicam para os processos de estudo. Vem fazer um college e a partir do college ela ganha experiência de trabalho e acaba imigrando para o Canadá. Mas existe uma terceira opção, que são as ofertas de trabalho. E eu comecei a pesquisar sobre isso daí, descobri algumas empresas aqui no Canadá que já haviam contratado estrangeiros. Pesquisei também as regiões, né? Porque aqui no Canadá existem algumas províncias e eu, obviamente, fui pesquisar a província que fazia mais sentido para mim. Então, eu pesquisei algumas empresas na minha área, pesquisei a província que estava mais alinhada com as minhas necessidades, os meus objetivos, meus e da minha família. E hoje eu estou aqui na província de Saskatchewan, por causa do custo de vida, por causa do sistema de imigração que tem aqui. Mas enfim, voltando à história lá de como eu consegui a job offer para vir para cá. Eu me apliquei para algumas vagas a partir de janeiro de 2024. E ao longo desse processo, algumas empresas me retornaram. E uma delas, uma empresa que eu trabalho hoje, que é aqui do Saskatchewan, lá em janeiro mesmo eles me responderam, marcamos algumas entrevistas para o mês de fevereiro, fiz as entrevistas e fui passando nos processos de entrevistas. Mas ao mesmo tempo, isso é muito importante e é por isso que eu estou aqui falando com você, ao longo das entrevistas eu fui me preparando para os processos de imigração. O que os processos de imigração pedem? Principalmente o da job offer. Ele vai requerer a prova da experiência de trabalho. E isso tem um processo para ser feito. Aqui no Canadá não tem carteira de trabalho. Você prova a sua experiência através de cartas dos seus empregadores, dos seus antigos empregadores. E eu tive que, no Brasil, conseguir essas cartas de referência dos meus antigos empregadores e traduzir essas cartas para o inglês, através de um tradutor certificado. Então, me preparei, fui atrás das cartas de experiência de trabalho dos meus antigos empregadores. Além disso, eu tive que fazer também um teste de proficiência de inglês. Porque, obviamente, que para você imigrar para um outro país, ou aliás, imigrar para o Canadá, você precisa ter o domínio da língua do inglês. E não só falar inglês, você precisa provar que você fala inglês. E você prova o seu inglês através de um teste de proficiência. O teste de proficiência ele é um pouquinho difícil, mas o nível, pelo menos aqui em Saskatchewan, que alguns processos pedem para você imigrar, é o CLB4 ou CLB5. Vai depender ali da sua área de trabalho, enfim, depende de algumas coisas. Mas o nível de inglês ele é relativamente baixo em comparação com outras províncias e em comparação com outros processos de imigração também. Enfim, então, enquanto eu estava na fase de entrevistas com essa empresa que me retornou em janeiro, eu também fui me preparando. Fui atrás da experiência de trabalho, fui atrás do teste de proficiência e, obviamente, fui melhorando meu currículo também e pensando num plano B também. Porque, embora a empresa tinha me retornado e eu estava na fase de entrevistas, eu não parei com as aplicações. Enfim, o processo correu, eu fui aprovado, a empresa entrou com o meu processo de imigração, eles me deram uma job offer. Essa job offer eu recebi em 10 de maio de 2024 e eu startei o processo com essa empresa aqui em Saskatchewan.
Mas, como eu já tinha feito, ou já tinha enviado alguns outros currículos lá em janeiro, e ao longo do processo também eu fui melhorando o meu currículo, depois de maio, acho que enquanto esse processo da empresa aqui em Saskatchewan estava, né, evoluindo, né, e sendo aplicado, eu recebi uma segunda job offer de uma empresa também aqui de Saskatchewan. Obviamente que em outra cidade, não a cidade que eu moro agora, que eu moro atualmente, mas eu recebi uma segunda job offer de uma outra cidade. E eu tive ali essa oportunidade de escolher entre a cidade que eu moro hoje e uma outra cidade também. Mas não para por aí. Ao longo desse processo, tem uma empresa canadense que todo ano ela vai ao Brasil e ela faz entrevistas, né? Ela faz uma missão de recrutamento. Algumas vezes a empresa vai junto com o governo, né? Com a província, que é a província de New Brunswick. Então eles vão ao Brasil numa missão de recrutamento de trabalhadores qualificados. E eu, obviamente, eu já estava envolvido no processo, então eu participei das entrevistas, fui aprovado nas entrevistas e recebi uma terceira job offer lá para a província de New Brunswick, também na minha área, para a cidade de St. John's. Enfim, então eu estava ali com 3 job offers na mão e, para a glória de Deus, eu tive a oportunidade de poder escolher, né, qual empresa eu gostaria de trabalhar. Eu tive a oportunidade de escolher qual seria a cidade que eu iria trabalhar, dessas 3, obviamente. Mas o fato é que eu escolhi a primeira empresa que me respondeu lá em janeiro, que é a empresa que eu trabalho hoje, e o processo também já estava correndo. O fato é que agora, em junho de 2025, vieram minha esposa, minha filha e eu, e nós estamos aqui já há quase 2 meses aqui no Canadá. Eu quero deixar um recado para você. Na verdade, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como você pode se preparar ainda do Brasil para você ter uma oportunidade como essa de vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho. É a opção mais barata que tem. Você pode vir fazer no college, estudar aqui, mas imagina, hoje eu tenho 47 anos, pode não parecer, mas eu tenho 47 anos. E imagina para mim, com essa idade, tendo que ir para o college, como viver lá com a garotada e tal. É possível, eu conheço algumas pessoas que já fizeram isso, não pessoalmente. E através de pesquisas, eu vi pessoas que já numa idade mais avançada foram para o college, e nada contra. Mas, para mim, eu não acho que estava alinhado comigo. O Express Entry também, para mim, infelizmente, né, com o nível de inglês que eu tinha, com a escolaridade que eu tinha, enfim, não fazia sentido eu me aplicar através do Express Entry. O que eu tinha na mão era a oferta de trabalho. Ou melhor, né, o que eu tinha de possibilidade era correr atrás de uma oferta de trabalho. Eu estou falando isso para você entender que é possível você vir para o Canadá, primeiro, com uma idade já avançada dentro do parâmetro de imigração. Segundo, com um nível de inglês intermediário, é possível. Terceiro, você precisa ter uma experiência de trabalho e provar a sua experiência de trabalho através das cartas de experiência ainda do Brasil. E quarto lugar, você precisa fazer a sua equivalência do diploma. É um processo que você vai pegar os seus diplomas aí do Brasil e você vai enviar para uma instituição aqui no Canadá chamada de UES, e o UES vai falar o que é a sua formação no Brasil, ao que ela equivale aqui no Canadá. Se você, por exemplo, como eu, tinha um ensino técnico, eu me formei no Cefet lá em Belo Horizonte, e eu entrei com esse pedido de equivalência de diploma aqui no Canadá, com o meu diploma de técnico do Cefet. O UES pegou o meu certificado do Cefet, de mecânico, e falou que aquele equivale a um ensino médio. Então, eu estou migrando para o Canadá
com um diploma de ensino médio. O UES não reconheceu como técnico, não reconheceu como tecnólogo, eu não tenho faculdade, né, uma graduação na faculdade. Então estou falando para você que você pode emigrar para o Canadá. Existe um processo, ele não é simples, não existe processo de imigração fácil, muito trabalhoso, mas é possível. Se eu estou aqui, você também pode chegar aqui. Eu e minha família, nós estamos muito felizes, estamos morando aqui já há 2 meses e graças a Deus, para a glória de Deus, a gente começou de novo, né? Fez um recomeço, um reset nas nossas vidas. Então esse é o recado que eu quero dizer para você. É um vídeo curto, breve, para contar um pouquinho de como foi essa trajetória e de que é possível você emigrar para o Canadá também. Tá bom? Até mais. Deixa o seu like aqui para ajudar esse canal a crescer. É o primeiro vídeo do canal. E compartilhe aí com seus amigos que talvez tenham esse sonho de vir morar para o Canadá também, mas talvez não sabe por onde começar. Fica com Deus e até mais.